No mundo de Kimetsu no Yaiba, parte 2, Oni de duas cabeças. A minha idade atual era de 12 anos e eu havia acabado de terminar a seleção final de caçadores. Estava pronto para receber a minha primeira missão como caçador de Onis. Eu estava em uma parte reservada apenas para treinamentos. Mesmo tendo uma respiração, meu objetivo agora era sempre ficar mais forte. Até mesmo comecei a usar as outras técnicas de respiração como base para criar novas respirações. Não posso usar nenhuma das outras respirações. Eu analisei e memorizei os movimentos para assim eu ter uma noção de como criar e utilizar os movimentos de cada respiração. Nos meus pensamentos, eu tenho todas as técnicas de respiração, mas mesmo assim não consigo usar nenhuma outra. Pelo menos devo tentar criar uma nova respiração. Nesses últimos dias de treino, e você e o meu corpo o máximo até chegar ao seu limite, estou sempre superando eles, mas ainda não é o suficiente. Então o corvo chega onde eu estava treinando. Então o corvo me diz: primeira missão com caçador de Oni será em um vilarejo perto das montanhas. Fica a meio-dia de caminhada daqui. Foi confirmado que existe uma daquela região e que toda noite uma casa do vilarejo é atacada. Você vai para o vilarejo exterminar esse Unir. Deve se apressar e partir ainda hoje. Então eu saio para cumprir a minha primeira missão como caçador. Enquanto Sayel Banai me deseja boa sorte na minha primeira missão, assim como o corpo disse, demorou apenas a metade do dia para chegar na vila. Mas tem que eu cheguei, eu percebi que todos estavam com medo e assustado e ficavam me olhando. Como enquanto andava pela vila eu paro uma pessoa aleatória e pergunta se ele sabe alguma coisa sobre o último ataque da noite passada. Tem que falar nada, o cara simplesmente sai correndo assustado pela minha pergunta. Eu fiquei sem entender e rapidamente pensei que Oni deve estar manipulando as pessoas de alguma forma para que ninguém conte nada, ou simplesmente pode ser apenas esse medo de morrer. Eu vou então na direção da última casa que foi atacada, investigar para ver se descobrir mais alguma informação. Ao chegar na última casa que foi atacada, a porta da frente havia sido destruída e dentro da casa estava uma bagunça. Eu fui em direção do quintal da casa. Encontrei dois pares de pegada de duas pessoas diferentes indo na direção da montanha. Seguindo as pegadas, eu percebo que as pegadas começaram a se aproximar uma das outras até que formaram apenas um par de pegadas, como se as duas pessoas tivessem se fundido e se tornando apenas meus pensamentos. Com essas pegadas, já posso ter uma ideia do poder que esse Oni possui. A habilidade deve ser se dividir em duas partes. Isso realmente pode ser um problema. Irei até o final da vila e esperar por lá, já que aparentemente ele vem da montanha. Eu vou até o final da vila e fico por lá. Eu decido fazer um treinamento mental para tentar analisar possibilidades da luta com apenas a informação de que ele se divide em dois. Antes do anoitecer, eu já havia analisado 15 possibilidades e luta contra ele eu perdia em apenas 8 e ganhava nos outros. A possibilidade não era muito vantajosa para mim. Então eu sinto a presença do Oni, fica em posição e vejo vários olhos brilhantes no escuro. Eu fico um pouco surpreso ao ver que o Oni possuía duas cabeças. Então eu faço o primeiro ataque, que o Oni se desviar, logo em seguida contra-ataca, fazendo várias estacas de pedra saírem do chão, rapidamente, e rodízio pulando para o lado. E depois o Oni novamente ataca. Dessa vez já tá pronta a sua mão na minha direção e várias estacas de pedra são criadas ao redor dele e começam a vir na minha direção. Eu juro espada para bloquear e destruir cada uma das estacas, mas algumas acabam me atingindo de raspão. Eu uso a minha agilidade combinada com a respiração da serpente, primeira forma Ebi no Koki, Ishi no Kata, Idajiri. Corte da serpente sinuosa. Pode ser utilizado tanto ofensivamente quanto defensivamente. Assim, conseguindo me aproximar e arrancar um dos braços do Oni. Depois de um tempo o braço se regenera. Dessa vez eu tento atacá-lo com a segunda forma da respiração da serpente Ebi no Koki, Ni no Kata, Kizu no Dokuga. Presas venenosas da cabeça estreita. Esta técnica vai atrás do oponente a uma velocidade ofuscante e corta a cabeça deles.
Eu chego bem perto de cortar a cabeça dos dois ao mesmo tempo, mas ele se divide em dois. Assim como eu havia pensado, meus pensamentos, eu vou perder agora. Eles estão na vantagem de serem 2 contra 1, então eles começam a sequência de golpes. E com muita dificuldade, eu já estava me desviando de cada um, mas no meio da luta eu preciso que apenas um poderia utilizar as estacas, que pedras que saem do chão, e o outro estacas que podiam ser arremessadas de longe. Durante a luta eu consigo me aproximar deles e cortá-los novamente, dessa vez arrancando metade do corpo. Eu paro, então começo a sorrir. Assim os dois uni muito confuso. Então eu falo, realmente bons, mas o padrão de ataques que vocês têm é limitado, pois você apenas agora estão repetindo os mesmos ataques. E eu já consegui analisar todos, agora só preciso matá-los, minha missão estará finalizada. Após escutarem isso, eles ficam muito irritados e avançam para cima, assim como eu havia previsto. Ebi no Koki, Go no Kata, Enenshida. Serpente deslizante, usando sua espada dobrada, curva da direita para a esquerda em velocidades incríveis. Essa técnica é capaz de decapitar vários alvos ao mesmo tempo. Ao finalizar do ataque, eu explico a ele como eles foram derrotados fácil. Após analisar o padrão de ataque, foi só analisar o tempo de regeneração. Meu plano estava completo, tudo desde o começo da luta. Vai dar parte onde eu me machucar para que ele era fraco e ficar mais relaxados, com certeza de que a vitória seria deles antes de ir embora. Eu aviso para alguns moradores de que o monstro que atacava eles está morto e que poderiam ficar tranquilos. Após minha primeira missão, eu começo a receber muitas outras. Meu total de missão agora eram 20 missões completas, e o meu nível na organização de caçadores agora era Tsuguku. Meu nível era esse, pois eu era o futuro sucessor de um pilar. Esse era o pilar da serpente, mas os Ashiras e o mestre têm grandes expectativas em mim, pois eles perceberam que eu tentava em todo o treinamento criar uma nova respiração, usando como base as outras. Agora, nesse momento, eu havia acabado de sair de mais uma missão bem sucedida, era minha missão 21, mas enquanto voltava por um caminho na montanha, eu vejo uma grande explosão. Então eu vejo alguém pula muito alto e dava para ver acima das árvores. É porque você que eu estava era perfeito para ver. Olhando com mais atenção, a pessoa que havia pulado era uma conhecida minha do grupo de caçadores, e ela estava ferida. E por estar perto, eu corro na direção da batalha para dar apoio à minha próxima. Grande depressão gelada toma conta do meu corpo, me deixando muito assustado ao ver qual era o Oni em minha frente. Naquele momento meu corpo apenas dizia para eu fugir dali, pois era uma luta que eu, por mais que fosse forte, não teria a menor chance de ganhar, mas como caçador eu não poderia abandonar um companheiro numa situação daquela.